Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula semanal que acontece toda quarta-feira às 19h30. Hoje nós vamos falar sobre pneumonia atípica. Essa é a tal da pneumonia silenciosa. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Dr. Cláudio Amorim, pneumologista pediátrico na cidade de Londrina. Sou professor adjunto do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica da UEL e minha missão aqui é te ajudar a entender a pneumologia pediátrica de uma forma mais clara, didática e organizada. Esse espaço aqui é um espaço que a gente tem para conversar, para aprender e até mesmo errar junto. Afinal de contas, a gente se depara com várias dúvidas que a gente acaba tendo dificuldade muitas vezes de sanar no dia a dia. E aqui a gente tem essa possibilidade de fazer de forma calma, tranquila, sobre tópicos principais da nossa prática. E nesse tópico de hoje, a gente vai discutir sobre um assunto que veio muito à tona recentemente, que foi a tal da pneumonia silenciosa. Mas antes de a gente entrar na aula propriamente dita, eu tenho um recado super importante para você. No final dessa aula, eu quero te falar sobre uma novidade. Então, fica até o final, porque vai valer a pena você conhecer o que eu tenho para te dizer. E uma outra coisa ainda é que você deve estar habituado a me ver ao vivo nessas aulas semanais. Porém, excepcionalmente, nessa semana, eu não pude fazer a aula ao vivo, porque eu estou em translado para outra cidade. Amanhã, na quinta-feira, eu vou fazer uma apresentação sobre aspiração crônica no simpósio do Thorax Ped, e justamente o meu voo era no horário da live. Mas, por uma questão de comprometimento com você, que deixou reservado na agenda esse horário das 19h30 da quarta-feira, eu decidi gravar e deixar disponível no YouTube dessa forma. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar nos comentários, que depois eu volto para a gente conversar de forma mais calma. Dito isso, agora sim, vamos lá para a nossa aula semanal sobre pneumonia atípica. E aí eu te pergunto, quantas vezes você se deparou de fato com uma pneumonia atípica? Foi simples fazer o diagnóstico? Mas aí eu trago para você aqui algumas informações em relação à pneumonia atípica. Saiba que a pneumonia atípica, ela ocupa mais ou menos 10 a 40% dos casos das pneumonias adquiridas na comunidade. Ou seja, é um número expressivo. E a gente sabe que essa pneumonia atípica, ela tem uma força maior de casos a partir dos 5 anos de idade. Principalmente aqui nos adolescentes. As crianças são o público que acaba tendo o maior número de casos. Agora, quando a gente vai pensar em pneumonia atípica, a gente tem que entender um pouquinho da sua fisiopatologia. E aqui vale a gente lembrar de um conceito anatômico importante. Lembra lá que quando a gente tem o bronquíolo e o alvéolo, todo esse conteúdo, esse saco alveolar, ele está dentro do septo interlobular. E é aqui que tudo começa a acontecer, que a gente tem que ter uma boa visão. Lembra que quando a gente tem aqui no bronquíolo, chegando no bronquíolo a gente tem a artéria pulmonar, o ramo da artéria pulmonar, e tem também a parte linfática. E nessa parede do septo lobular, do septo interlobular na realidade, a gente tem as veias. Então as veias elas passam nessa região aqui do septo interlobular. Isso aqui é um princípio básico da anatomia. Agora, o que acontece? Quando a gente tem a pneumonia atípica, a gente tem uma reação autoimune mediada por células e ela vai gerar um tanto de secreção e principalmente uma inflamação que vai fazer um engurgitamento desses vasos, de forma que todo esse vaso, essa veia que fica aqui no septo interlobular, ela acaba tendo um aumento do seu calibre e fazendo com que ela seja mais perceptível. Agora, o fato da gente ter justamente esse processo inflamatório, muitas vezes pode fazer com que você tenha, dentro aqui desse bronquíolo, uma quantidade de secreção. E essa secreção aqui, ela vai gerar o mecanismo univalvular. Se ela faz uma obstrução parcial, ela tem uma dificuldade principalmente do ar sair. Então isso pode gerar na radiografia uma hiperinsuflação. E você pode observar também os processos de atelectasia, que é quando há toda a obstrução dessa luz bronquiolar. O ar ele não consegue sair e é reabsorvido para a circulação, de forma que a gente tem esses dois processos.
Então, por aqui a gente começa já a imaginar o que a gente pode encontrar lá na radiografia de tórax e até mesmo, em alguns casos mais complicados, na tomografia. A questão que a gente também tem que ter em mente é que, apesar da gente ter uma quantidade de casos muito grandes, como até te falei, aí cerca até 40%, a depender da literatura que você pesquise, a gente tem que entender que a incubação desses casos, desse agente etiológico, ele acaba sendo mais longa, né? Pode levar aí até 4 semanas. E o principal agente que a gente sabe que é o causador é o Mycoplasma pneumoniae. O Mycoplasma, ele tem uma característica de só fazer a infecção no ser humano. Ele não faz infecção em animais, por exemplo. A gente sabe que há agentes etiológicos que também contaminam animais. Não é o caso do Mycoplasma pneumoniae. Ele acaba sendo o principal representante da pneumonia atípica. E o Mycoplasma pneumoniae, uma característica super importante, é que ele não gera imunidade permanente. E o fato dele não gerar imunidade permanente vai fazer com que a gente tenha a tal da reinfecção. Então, quer dizer, um paciente ele pode ter uma infecção pelo germe atípico mais de uma vez. E essa reinfecção aqui, ela pode ter um espectro clínico muito grande. Ela pode variar desde aqui de um quadro de infecção de via aérea superior, que acabam sendo os quadros mais leves, até mesmo os quadros mais graves que já acometem a via aérea inferior, que é, de fato, a pneumonia. Nesse caso, chamado de pneumonia atípica, por causa principalmente de algumas características desse agente etiológico que é o micoplasma. Entendido isso daqui, a gente já começa a perceber que a gente pode ter algumas peculiaridades no quadro clínico, principalmente quando a gente observa essa questão aqui de a gente ter uma incubação mais longa. O fato de a gente ter uma incubação mais longa, muitas vezes é aquele paciente que ele já vai chegar com uma tosse um pouquinho mais arrastada, ela é insidiosa, ela vai vindo gradual até que ela piora. É um paciente que já vai tendo uma queda de estado geral gradativa, cansaço, cefaleia, pode ter ainda também a própria dispneia, pode ter a percepção de sibilância e uma característica super importante da pneumonia atípica é que ela tem uma quantidade de sintomas extrapulmonares muito grandes. E desses sintomas extrapulmonares, principalmente os quadros cutâneos. O exantema pode aparecer junto desse quadro respiratório. E outros sintomas também que podem vir, acaba sendo a artralgia, a miringite bolhosa também pode acontecer. E um ponto que eu quero que você saiba, e saia daqui sabendo, sempre lembrando, é o seguinte, que o paciente com pneumonia atípica, ele pode ter na ausculta a presença de sibilos. E esse sibilo aqui, se a gente não tomar cuidado, ele pode fazer a gente se confundir com uma crise de asma. Mas ele pode ainda também apresentar a presença de estertores. Mas aí você deve estar se perguntando assim, poxa, Cláudio, mas da onde que vem então a ideia de que o micoplasma, de que a pneumonia atípica, ela é silenciosa? Isso acabou sendo um termo que acabou se propagando, é um termo equivocado, porque no final das contas, a criança ela sempre vai ter algum sintoma, mesmo que brando, mesmo que leve, ela acaba tendo sintoma que no final das contas, quando a gente soma tudo e observa de uma forma mais cuidadosa, a gente vai chegar ao diagnóstico da pneumonia silenciosa, que eles chamaram, que é a pneumonia atípica. E vamos evitar de usar esse termo de pneumonia silenciosa, porque ele faz a gente incorrer em erro. Reforço, quando você vai analisar esses casos dessas pneumonias silenciosas, a criança sempre teve algum sintoma. Porém, esse sintoma não foi valorizado da forma que deveria. Consequentemente, a hora que foi feito o diagnóstico, a gente acabou tendo essa ideia de que não tinha nenhum sintoma e realmente era um agente que estava ali o tempo todo e ninguém se deu conta. Não é bem assim. Quando a gente vai rever, haviam sintomas sim e que não foram valorizados com a devida atenção. Agora, o que eu quero mostrar aqui para você também é que o diagnóstico laboratorial ele acaba sendo muito difícil. A gente tem aqui uma das formas de fazer esse diagnóstico através da sorologia. Só que a sorologia é muito difícil da gente conseguir fazer, porque ela precisa de 2 momentos, e esse momento 0 e o segundo momento
ele tem um intervalo de mais ou menos 2 semanas, e dificilmente o paciente vai voltar nesse intervalo para fazer esse exame e bater o diagnóstico. Mas eu não quero entrar aqui muito nesse detalhe, porque a gente poderia falar muito mais, de forma muito mais ampla, mas saiba que isso aqui é um diagnóstico laboratorial e também um diagnóstico clínico muito difícil. A gente tem que ter um nível de suspeição muito alto para não deixar passar. Quero mostrar aqui para você como que ficaria, por exemplo, a radiografia de tórax de um paciente que tenha uma pneumonia atípica. E você vai perceber, como eu já comentei ali antes, em relação à característica fisiopatológica, a gente não tem alguma característica muito marcante na radiografia desses pacientes. Inclusive, a radiografia pode até ser normal em algum dos casos. Mas observando esse caso aqui, ó, o que a gente consegue perceber? Nota que a gente tem aqui a presença de um hilo bem evidente desse lado, e a gente consegue perceber esse hilo também aqui. E aqui já chama a tua atenção para assistir a aula de hilo pulmonar que foi feita na semana passada. Lá eu falo bastante sobre as características do hilo que fazem a gente entender ele como sendo um problema ou não. Então, dá uma olhadinha lá que você vai aprender bastante também sobre essa região pulmonar que causa uma série de dúvidas. E observa mais que a gente consegue notar a presença muito grande de várias partes aqui, ó, de reticulação. E essa reticulação, ela se estende bastante, ó, até a periferia em ambos os pulmões. São várias dessas opacidades intersticiais que são justamente o engurgitamento do septo interlobular que eu comentei lá naquele esquema do alvéolo. Então ali que é importante você lembrar para entender a presença aqui dessas opacidades intersticiais. Agora, tem mais uma característica que eu quero que você observe com carinho. Nota que a gente tem aqui, ó, a presença dessa área aqui mais linear. E a gente consegue ainda perceber também, ó, toda essa região aqui de opacidade. E essa região de opacidade aqui, que a gente consegue ver ela bem definida, ela acaba sendo paratraqueal direita, ela nada mais é do que uma atelectasia. Lembra que eu comentei que o processo de secreção desse paciente pode dificultar a saída desse ar. Então, como você acaba tendo uma obstrução brônquica completa, você pode ter então essa dificuldade desse ar sair, ele não sai, fica aprisionado e é reabsorvido. Então, aqui a gente tem o processo de atelectasia como sendo uma possibilidade. Então, ó, aqui você está vendo uma atelectasia justamente em segmento do lobo superior direito. E essa imagem que você está vendo aqui, ó, em vermelho, ela é a cisura horizontal que acabou subindo. Então, ela acabou fazendo esse processo de ascensão. Então, repara que a gente tem várias características aqui de uma doença inflamatória. Então, isso daqui para a gente chama bastante a nossa atenção para a gente pensar que esse paciente possa realmente ter uma infecção, uma vez que a gente tem algo difuso bilateral. Agora, presta muita atenção numa coisa. Eu falei para você assistir a aula sobre hilo pulmonar da semana passada. E eu comentei que essa imagem aqui poderia acontecer também, de forma semelhante, lá na crise de asma. Não falei? E eu falei para você, cuidado, para você não confundir isso daqui, ó, esse hilo pulmonar, com pneumonia. Isso aqui não é pneumonia, isso aqui é um hilo ingurgitado. E aí você vai falar assim, poxa, Cláudio, mas como então que eu consigo diferenciar a pneumonia atípica da asma? E é uma pergunta muito pertinente que depois eu quero fazer um quadro para fazer essa diferenciação, para que você não se esqueça. Lembre-se que a gente tem um processo obstrutivo. A asma é um processo obstrutivo também inflamatório, porém uma inflamação de origem alérgica, na maior parte dos casos. Aqui a gente tem um processo obstrutivo inflamatório de característica infecciosa. Então, o raio-x ele é muito inespecífico, o que vai guiar a gente de fato é a clínica do nosso paciente. Mas grava aqui essas características, que essas daqui são as principais que a gente vai encontrar nesse paciente com pneumonia atípica. Quero agora também te mostrar um outro exemplo de uma radiografia que a gente também pode perceber e que aqui a gente tem já algumas outras características um pouquinho mais
acentuadas que também a gente não pode esquecer de observar. Nota aqui, ó, que a gente tem mais uma vez, ó, um hilo bastante evidente. Olha o tamanho desse hilo aqui, como ele está engurgitado. E a gente também tem esse hilo aqui. O que você tem que notar? Quando você vai fazer a comparação de terços do parênquima pulmonar, você vai perceber que na base direita a gente tem a presença de muito mais opacidades do que do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem também, com certeza, mas tem menos. E essa daqui é uma parte da radiografia que a gente não pode deixar de fazer. Essa análise por terços faz parte lá da abordagem sistematizada da letra B. Está tudo bem explicado lá no curso Raio-X de Tórax em Pediatria, que é essa análise, essa comparação que a gente faz de terços, que muitas vezes ajuda a gente a identificar o que está acontecendo. E observa que essa percepção aqui de opacidade mais predominante à direita do que à esquerda tem que chamar a nossa atenção, porque ela acaba fugindo do padrão que a gente tem que ter de aeração bilateral, homogênea, simétrica no pulmão. Isso daqui mostra que a gente tem possivelmente aqui um processo inflamatório localizado. E uma dica que você pode ter nesse paciente que tem pneumonia típica é justamente a estertoração em bases. É uma característica que a gente acaba vendo com alguma frequência nos casos da pneumonia atípica. Então, dentro daquele contexto todo de um quadro clínico insidioso, que a criança ou o adolescente vão ficando doentes gradativamente, não é um negócio tão agudo, e que tenha a presença dessa estertoração, é algo que tem que fazer a gente considerar a hipótese de pneumonia atípica. Então, isso daqui é uma radiografia que mostra também, mais uma vez, um pulmão com bastante processo inflamatório, um hilo bastante espessado, e a gente consegue ver essa assimetria de densidade predominando em base, especialmente do lado direito do paciente. Agora, quando a gente tem então tudo isso aqui em mente, eu quero trazer para você algumas dicas de como que a gente pode fazer uma diferenciação entre essas doenças, principalmente aqui o paciente com crise de asma e o paciente que tenha uma pneumonia atípica. Então, olha só, primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você, ó, se eu pegar e fizer aqui, ó, à esquerda, a pneumonia atípica, e à direita eu vou colocar a crise de asma. Como que eu diferencio uma coisa da outra? Uma vez que ambas podem fazer o quê? Sibilância, lembra lá, se elas fazem um processo obstrutivo, elas podem sibilar. Então, como que eu diferencio uma sibilância da pneumonia típica por uma sibilância da crise de asma? E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, a pneumonia atípica, ela acaba tendo um quadro mais insidioso, gradual. Já a crise de asma, ela acaba muitas vezes sendo um quadro mais agudo. Então, os sintomas eles acabam sendo mais intensos num curto intervalo de tempo. Então, aqui os sintomas eles acabam sendo mais agudos. Uma outra coisa que a gente pode tomar como dica também é em relação à resposta ao broncodilatador. A resposta no broncodilatador no paciente que tem uma pneumonia atípica geralmente não é tão expressiva, não é tão sustentada. Então vamos dizer que essa melhora com o broncodilatador ela acaba sendo uma melhora parcial. Já no paciente que tem uma crise de asma, a resposta ao broncodilatador ela acaba sendo mais acentuada, ela acaba sendo mais importante. Então isso difere muito. Muitas vezes o que vai fazer a gente pensar em uma coisa e a outra é justamente o fato da resposta terapêutica que a gente tem. Isso daqui é uma dica importante. Na pneumonia típica, a resposta ao broncodilatador, na presença dessa sibilância, acaba não sendo uma melhora tão expressiva como, por exemplo, é no paciente com crise de asma. E outra coisa que é muito importante para você pensar nesse paciente que está sibilando, com esse quadro mais arrastado, é que geralmente esse paciente aqui, para pensar em pneumonia típica, é aquele que não tem processos atópicos anteriores,
Então, é aquele paciente que não tem rinite alérgica, é um paciente que não tem dermatite atópica, que muitas vezes sequer sibilou anteriormente. Então, isso daqui é uma coisa muito importante que faz a gente pensar na pneumonia atípica. O paciente com quadro arrastado, que tem a sibilância, porém sem sibilância anterior e sem atopias. Geralmente, na crise de asma, a gente tem justamente o paciente com atopias associadas ao quadro. E aí, reforço, geralmente a crise de asma ela acaba sendo um quadro um pouquinho mais agudo. Então, essa daqui é uma diferença que você pode levar para lembrar de como diferenciar uma coisa da outra. Então, essas três características ajudam. Afinal de contas, é um dos diagnósticos que muitas vezes o paciente com crise de asma recebe, de pneumonia. Mas aí eu te pergunto, será que realmente esse paciente obedece esses critérios aqui? Ah, Cláudio, mas pode acontecer de um paciente com crise de asma também ter uma pneumonia típica? Claro que pode, mas reforço essa questão aqui, ó. A pneumonia atípica, via de regra, ela é insidiosa, é gradual, ela não costuma vir com um quadro agudo. Então, grave essa característica para você não ficar prescrevendo azitromicina para todo paciente que apresenta crise de asma. Fica atento. Essa daqui é uma dica semiológica muito boa. E por que eu estou falando isso? Porque o diagnóstico laboratorial da pneumonia atípica é muito difícil, então a gente acaba tendo que se guiar realmente pelos sintomas e pelo quadro clínico de um modo geral. Então aqui a gente tem algumas dicas valiosas que a gente pode considerar. Agora, uma outra dica, um outro quadro que a gente tem que considerar aqui também para fazer essa diferenciação, acaba sendo aqui no paciente que tenha também a presença de uma pneumonia típica mesmo, vamos chamar assim. Então aqui eu vou colocar mais uma vez aqui em vermelho, ó, a pneumonia atípica. E agora vamos pensar aqui na pneumonia típica. Porque esse paciente aqui também, ele pode estertorar, concorda? E a hora que você pega esse paciente aqui com estertoração, você pode falar, poxa, mas e agora? Como que eu diferencio uma coisa da outra? E é uma dúvida que você vai perceber que ela vai acabar acontecendo cedo ou tarde. Você vai ter um paciente com quadro de febre, que pode acontecer na pneumonia típica, paciente com tosse, dispneia, dor torácica e estertorando. E aí, como que você pode tentar separar uma coisa da outra? Então, vamos lá para algumas dicas. Mais uma vez, o quadro da pneumonia típica ele é mais insidioso. Já o quadro da pneumonia bacteriana, ele costuma ser mais agudo. Então é um quadro que ele vem de uma forma um pouquinho mais rápida. Então é um quadro mais agudo. Outra coisa que é importante você ter em mente também é que geralmente a pneumonia atípica, ela faz pouca queda de estado geral. Então aqui, ó, pouca queda do estado geral. Já a pneumonia típica, ela costuma fazer uma queda mais acentuada do quadro clínico, então do estado geral do paciente. Então, ele acaba sendo um paciente que acaba sendo mais toxemiado. Então, isso aqui é uma diferença que a gente pode ter importante também entre elas. Agora, uma coisa que ajuda muito, muito, muito a fazer uma diferenciação entre uma e a outra é que geralmente a pneumonia atípica, aqui ó, a pneumonia atípica, ela pode cursar com sintomas extrapulmonares. Então, a gente vê muito nesses sintomas extrapulmonares, principalmente os quadros dermatológicos, os exantemas. Exantema maculopapular pode acontecer, e que geralmente no quadro da pneumonia típica não costuma acontecer. Agora, quero chamar a tua atenção aqui para um detalhe. Então, aqui, extrapulmonar. O paciente que tenha uma pneumonia estafilocócica, ele pode ter lesões cutâneas. Então, a exceção que a gente acaba tendo aqui, ó, que a gente acaba sendo importante considerar, é a pneumonia estafilocócica, que justamente ela tem essa peculiaridade de vir de uma porta de entrada mucocutânea.
Então, pode acontecer aqui, nesses pacientes, da gente ter algum quadro cutâneo que sugira infecção. Mas, via de regra, ela acaba sendo incomum na pneumonia típica. Ela é muito mais comum na pneumonia atípica. Então, dessa forma, a gente tem algumas ferramentas para tentar diferenciar clinicamente a pneumonia atípica da pneumonia típica e também aqui, ó, a pneumonia atípica da crise de asma. Faz um print disso aí, guarda com você, posta lá nos stories e marca o @rxThoraxPediatria, porque essas dicas aqui você não vai encontrar com facilidade. Isso aqui é a junção de uma série de literaturas para deixar organizado para você dessa forma didática. Então, grava isso daí. Então, para a gente fechar essa questão da pneumonia atípica. Pneumonia atípica não é pneumonia silenciosa, inclusive pare com esse termo de pneumonia silenciosa. Reforço, essas pneumonias silenciosas, a maior parte das vezes, a hora que foram ver, eram pneumonias atípicas que justamente não tem um quadro clínico tão florido, tão exuberante. Pneumonia silenciosa é um termo que a gente tem que parar de usar. Pneumonia silenciosa só serve para confundir o médico, o pai e a mãe e achar que a criança saudável pode ter um problema super grave. Então, cuidado. Reforço, na maior parte desses casos que foram ditos de pneumonia silenciosa, a criança tinha algum sintoma, ainda que frustro, ainda que leve, mas que não foi valorizado. E a hora que teve o diagnóstico, foi entendido como sendo aquela criança que não tinha nada até então. Esse daqui é um recado super importante para você, juntamente com aqueles dois quadros que eu deixei também para fazer a diferença entre pneumonia atípica e crise de asma e pneumonia atípica e também a chamada pneumonia típica que a gente está mais habituado pelo pneumococo principalmente. E agora, eu tinha falado para você que eu tinha uma novidade para contar para você. E essa novidade, ela vai ser muito bacana porque ela ajuda muito, principalmente o pediatra que precisa de ajuda ali com caso clínico, que ele precisa de ajuda com artigos científicos, que quer aprender mais com aulas temáticas e também tem um ambiente para fazer essa discussão. Na Black Friday a gente vai fazer o lançamento de um produto que vai justamente abraçar todas essas condições. E eu sei que muitas vezes a gente precisa de ajuda de um grupo para fazer discussão de caso, para às vezes tirar alguma dúvida do dia a dia, às vezes que a gente julga até como boba, mas que a gente tem vergonha de perguntar. E ali a gente consegue então criar um ambiente propício para que isso aconteça e tudo isso na palma da mão, tudo isso dentro de uma plataforma que vai te ajudar a fazer isso de forma dinâmica. Então, a gente vai criar uma condição especial para Black Friday apenas na Black Friday. Essa condição não vai acontecer novamente. Isso é palavra de honra. Não vai acontecer mesmo. Se você quiser ficar por dentro em primeira mão dessa oferta que a gente vai fazer para você, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para um grupo no WhatsApp, onde a gente vai avisar você em primeira mão quando isso tudo acontecer. E isso daqui, mais uma vez, vai ser uma baita ferramenta para o teu dia a dia, vai ajudar bastante, vai te agregar um valor no teu atendimento, na tua segurança pessoal e para o teu paciente enormes. Não fique de fora dessa, é um produto que a gente está criando com muito carinho, pensando em ajudar você que está aí do outro lado e que acaba tendo tantas dúvidas e dificuldades no dia a dia. A ideia é contribuir, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso com muito louvor. Então, acessa o link que está na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp e participar e não perder nada, tudo em primeira mão. Dito isso, eu agradeço você pela tua paciência, pela tua presença, por estar junto comigo mais uma vez nessa quarta-feira. E quarta-feira que vem, pode deixar marcado na tua agenda que às 19h30 a gente vai mais uma vez fazer essa aula gratuita ao vivo. Na sexta-feira, vou colocar lá 3 temas no grupo do WhatsApp de lives das aulas, para que você escolha um desses temas que vai ser, então, discutido na semana seguinte. Se você quer participar disso também, mais uma vez, participa lá do grupo das aulas semanais, que é diferente do grupo da Black Friday, e lá a gente vai te avisar desses temas que você vai poder votar na enquete
então a gente também vai te avisar lá em primeira mão. É uma forma de valorizar você que tem interesse em aprender mais e que está lá no grupo para que também tenha esse engajamento com a gente. Por você ter ficado por aqui, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço, fique com Deus.